para esses eventos finais, para esses últimos dias, na verdade, que a gente acredita que está vivendo os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus. Eu creio nisso. Não sei dizer quanto tempo, ninguém sabe quanto tempo da volta de Jesus, mas nós podemos ver que Jesus está às portas. Eu espero que a igreja esteja pronta para aceitar o convite de Jesus, para aceitar o convite de Deus, para entregar a vida inteiramente nas mãos dele. Nós estaremos orando essa semana. Eu fiquei feliz de ver a câmera de oração. Nós estaremos aqui orando por cada um de vocês, orando pelas necessidades. Hoje eu pensei em trazer ali a gente preparou uma folhinha para que eles fizessem os pedidos de oração, mas durante a semana a gente vai trazer a partir de amanhã. Hoje nós não conseguimos, eu acabei esquecendo ali na minha sala, na associação, eu vou pegar lá amanhã e já trago para que nós possamos, se vocês me derem a honra de fazer isso. Eu gosto toda semana de oração. Vocês recebem uma folhinha branca, coloquem ali o seu agradecimento, o seu pedido de oração, e se vocês me derem essa oportunidade, eu levo sobre a casa esses pedidos que oro todos os dias, todas as madrugadas em casa, com cada um desses pedidos. Amém. Oro ali com a equipe do Departamento de Educação, oro com o meu pequeno grupo de pastores, que eu cuido do pequeno grupo de pastores da segunda região, que é a região de Itaguaí. Então eu levo e apresento para eles no meu grupo de WhatsApp os pedidos de oração que são feitos aqui pela igreja todos os dias. E todos os dias eu levo esses pedidos para casa e fico, depois que termina a semana de oração, orando pelo menos mais uns 30 dias pelos pedidos da igreja. Se vocês tiverem essa oportunidade, quero orar junto, que vocês orem por mim pelos desafios que a gente tem também. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, agora no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus capítulo 24. Enquanto você procura, nós vimos hoje nessa incrível jornada que nós estamos fazendo desses 10 dias. Hoje é o terceiro dia de oração. Nós estamos orando pelas leis dominicais, eu digo. E nós estamos orando para que possamos, lá no final, vamos orar para que possamos aceitar o verdadeiro ser de Deus em nossa vida, para que estejamos firmes ao lado do Senhor no evento do grande conflito. Está escrito lá no finalzinho da revista. E só esse finalzinho daria para a gente fazer uma segunda oração em cima só desse título desse final. A gente vai em Apocalipse 7 e estudar um pouquinho sobre o que é o selo de Deus, o que ele representa, mas esse não será, obviamente, a tônica da semana de oração. Você pode dizer para mim, professor, nós vamos falar do que sobre a semana de oração? Eu ouvi uma semana de oração de monotomia. Obrigado, irmão. Os irmãos me perdoem, essa tosse, eu estou terminando o tratamento. Peguei uma pneumonia agora no começo do ano e tomando antibiótico forte ainda, mas a tosse permanece um pouco. E nós, na verdade, você pode falar, nós vamos estudar sobre monotomia durante a semana, nós vamos falar sobre só dízimos e ofertas, mas não, isso não quero, eu quero ver bênção, e as pessoas ficam, na verdade é muito mais do que isso. Nós vamos estudar sobre a conduta cristã, nós vamos estudar sobre o reavivamento, sobre aquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre discipulado, o discipulado no tempo do fim, aquilo que Deus espera do povo remanescente, aquilo que Deus espera de cada um de nós. E eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor vão recair sobre nossa vida. Quando você abriu aí, é uma passagem muito conhecida. Eu vou contar uma historinha para vocês, bem curto, parece ser engraçado. Você vai falar, não, mas isso não pode ser verdade. Nós vivemos num lugar, numa cidade, ou numa região que a tecnologia é muito forte. As pessoas têm acesso à internet. Nós temos ruas, uma boa parte das nossas ruas são pavimentadas. Nós temos condições de equipamentos, carros, e vemos equipamento telefônico, enfim. Existem lugares no Brasil que isso não é comum, você fala, não é possível. É possível. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um familiar que mora em Mato Grosso do Sul. Nós vamos, pelo menos uma vez por ano, na casa deles e vamos para a fazenda.
fazenda. E são quase 300 quilômetros depois de chegar lá de estrada de terra para chegar na fazenda. A última vez que nós fomos, faz até depois que eu vim para o Rio de Janeiro, eu não tive mais condições de ir, não sobra tempo para ir. Mas a última vez que nós fomos, em 2014, nós fomos para a fazenda do meu tio e ficamos ali, rodamos esses 300 quilômetros, quase 800 quilômetros para chegar, e depois mais 300 quilômetros de estrada de terra. A gente deixa o carro na casa, troca para o caminhonete, porque não dá para andar de carro de passeio, e aí vamos para a fazenda. 300 quilômetros de estrada, quem já andou em estrada boiadeira, diz, é difícil, não é fácil só isso, não é fácil. Irmão, chega lá, eu adoro, eu ficaria lá 30, 40, 50, 60 dias. Minha esposa também gosta. Gosta até o terceiro dia, depois você já quer voltar da civilização. A gente chega lá e não tem eletricidade, é o primeiro ponto. Na fazenda não tem. Estrada de terra, não tem eletricidade. Não tem, obviamente, internet. E o fogão é fogão a lenha. Você fala, nossa, se alguém passar mal, a farmácia mais próxima, num vilarejo de uma cidadezinha chamada Inocência, ela fica a 150 quilômetros. Se alguém passar mal para fazer um remédio urgente, 150 quilômetros tem que rodar. E tem ali o médico da cidade, é o farmacêutico dessa cidadezinha. Não tem. O dono da farmácia é um clínico geral, praticamente. Por que você está falando isso? Vocês vão entender por quê. Lá, existem pessoas que nasceram de parteira, a maioria deles ali nasceram de parteira e nem sequer tem registro, não tem RG, não existe no governo. Tem um camarada lá que nasceu uma dessas funções e eu perguntei, qual é o seu nome? Gasolina. Eu nem quis perguntar por que o nome dele é gasolina. Gasolina? O que chama gasolina? Eu não conhecia o que chama gasolina. Cadê gasolina? Nasceu tomado banho, eu não sei. Mas enfim, não tem RG. Nunca saiu de lá. Nunca viu uma rua asfaltada. Nunca assistiu um programa de TV. Não sabe o que é internet. Tem várias pessoas. Tem uma tia da minha prima que mora lá. Minha prima, filha do meu tio, essa tia dela não é minha parente, por parte da mãe dela, que nasceu lá também, nunca viu esse tipo de situação. Eu fico imaginando, eu morei em um lugar mais interior que eu morei, e trabalhei em São Roque, no interior de São Paulo. Fui diretor da escola de São Roque por um tempo. E quando eu fui para lá, achei super interessante uma coisa. Nós, todo mundo sabe que nós iniciamos todas as aulas nas escolas adventistas com oração. E quando nós começamos, eu cheguei lá a primeira semana, eu tinha o hábito, como diretor, de fazer um culto cada dia numa sala. E a gente faz ali naqueles 5 minutos uma meditação e quem tem algum pedido de oração. E os alunos levantaram a mão, diretor, eu quero pedir que o senhor ore pela chuva. Pela chuva? Aí eu vi, sempre de chover e tal, eu vi vários deles, na sala de 40 alunos, um monte de chuva. E eu, desculpa, por quê? Não, porque a plantação, senão não vai dar certo, meu pai plantou tomate, não sei o quê, e é o ganha-pão deles, na cidade vizinha, que é Ibiúna, muitos alunos vinham de Ibiúna, que fica a uns 80, 90 quilômetros da capital de São Paulo, até mais, uns 100 quilômetros. E essa cidade de Ibiúna é uma cidade que a sua grande maioria das pessoas que moram ali vive da agricultura. São pessoas que plantam e minha esposa se lembra que eu ia algumas vezes para Ibiúna na clínica adventista em São Roque e voltava com as pessoas param na beira da chácara que elas moram, colhem o alface de manhã, por exemplo, levam ali para frente e as pessoas que passam de carro compram aquele alface fresquinho, sem agrotóxico, tomate e várias coisas. Eu passava lá e levava algumas coisas para casa e era muito gostoso, fresquinho, já sendo muito bom. E eu conheci uma pessoa lá que nessa mesma situação de Mato Grosso, foi para Mato Grosso do Sul, alguém que também não tinha registro, nasceu de parteira e nunca tinha saído do interior de Ibiúna. E ele precisou, por uma questão de doença da esposa, ir para o centro de São Paulo para fazer um tratamento, passar lá com a esposa e acompanhou. Então foi aquela comitiva, ele, os 3 filhos e a esposa. Ele já deu 56 anos, eu o conheci,
mas tinha a aparência de ter uns 70, muito acamado, judiado desse trabalho da roça. E um dia ele chegou, nunca tinha visto um elevador, nem sabia o que era elevador, ninguém nunca tinha visto elevador. Ele entrou no elevador, ele foi pegar chegou no prédio, já ficou encantado. Ele chegou em São Paulo e começou a olhar aqueles prédios, a cara, quem estava com ele, pastor, que estava com ele, estava me contando assim, pastor, a cara que ele fazia quando via aqueles prédios grandes, aquele mundo de carro, moto, para tudo quanto é lado, aquela coisa. Sabe aquela cara de surpresa? Eu estou falando isso para vocês porque para nós é muito comum ver isso, mas tem gente que olha essa grandiosidade que Jesus. Irmãos, ele foi pegar no elevador, entrou, já ficou encantado de ver aquilo, meio com medo. A hora que ele chegava no elevador, ele viu uma senhora que estava meio cheia, ele foi entrando e viu uma velhinha. Entrou aquela senhora já de certa idade, entrou no elevador sozinho e subiu. Ele ficou olhando, subiu uma mulher, ele comprou depois. Ele ficou abismado, onde é que foi parar a mulher? Quando o elevador desceu, saiu uma mulher. De uns 20 e poucos anos. Aí ele se abismou mais ainda. E a esposa dele estava lá na recepção que estava vendo. Menino, vai tirar sua mãe logo. Não enfiar sua mãe nessa caixa aí. Parece uma piada, mas isso aconteceu de verdade. Aí Mateus 24, tem uma parte do livro, Mateus 24, verso 1. Vem para cá ficar mais pertinho daqui, que aqui está até batendo mais alto. Aí no Mateus 24, verso 1, nós lemos uma história assim. Mateus 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, acharam-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe perguntaram, dizendo: diz-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Irmãos, o que acontece? Eu falei para vocês, o templo de Jerusalém era um templo que foi, no passado, antes da época de Jesus, dado as dimensões, o tamanho, o formato, tudo aquilo foi dado por Deus, e já era um templo grandioso. Era algo que chamava a atenção de todos os que passavam por ali já daquela forma. Mas, na verdade, Herodes, que era governador daquela época, naquela região, ele queria, no seu governo, transformar o templo em algo grandioso. Ele investiu dinheiro que não acabava mais e fez algo gigantesco. Uma construção que é considerada a maior construção daquela época, dentro das dimensões que era maior que alguns templos de deuses do Império Romano mesmo. Era algo gigantesco. Era algo que fazia as pessoas, quando chegavam em Jerusalém, pela primeira vez, ter a mesma impressão que esse senhorzinho que eu contei a história de olhar e dizer assim: eu não acredito que eu estou vendo algo tão grandioso assim. Eu não acredito que existe, que o ser humano é capaz de construir algo assim. Nós estamos falando de coisa de 2000 anos. As pessoas iam a Jerusalém e quando viam o templo, elas ficaram entusiasmadas. Era uma grandiosidade, algo enorme. Na verdade, Herodes teve algumas dificuldades dentro para fazer isso acontecer, porque os judeus não queriam abrir mão de não, eu não posso deixar você mexer no templo, porque o templo foi algo dado por Deus. Deus disse como ele deveria ser. Deus deu o formato, as dimensões. Então Herodes, de uma forma política, construiu algo em torno e agregou coisas no paralelo como algo agregado ao templo original dado por Deus. Mas era uma construção das mais imponentes que conhecia, que o povo pôde conhecer, que existia naquela época. As dimensões e as muralhas, e na verdade a área desse templo ficou aproximadamente de 157 mil metros quadrados. Imagina isso, 157 mil metros quadrados. As pessoas
assim, abismadas, encantadas, parecendo que não conseguia acreditar naquilo. Diz que, na verdade, tudo era de muito ouro, pedras de mármore de forma fabulosa, coisas incríveis, ouro para tudo quanto é lado, madeiras nobres, que coisa linda. Tenta imaginar. Eu até tentei procurar uma foto na internet, mas não fui bem sucedido. De achar algo para a gente poder mostrar para vocês. Irmãos, algo assim fabuloso. Nesse pano de fundo que aparece isso, Jesus estava ali saindo do templo. Jesus foi no templo e os seus discípulos, na verdade, ficaram encantados com aquilo. E até diz assim, olha, mestre, olha o tamanho do templo. Em Marcos vai dizer exatamente isso. Mestre, olha essas pedras, que coisa linda, olha o tamanho disso, olha que grandiosidade. Os discípulos ficaram encantados com aquilo, mesmo sendo algo comum, mas falaram para Jesus, olha que coisa incrível, coisas que eles viram no dia a dia, mas eles mencionaram. E aí Jesus fala uma coisa importante. Imagine Jesus dizendo para os discípulos assim, ó, vocês não estão vendo tudo isso? Vocês estão vendo essa construção? Vocês estão vendo esse monte de pedra? Vocês estão vendo essas riquezas, esse ouro, essas pedras preciosas, essas madeiras nobres? Está vendo tudo isso que encanta os olhos, encantando inclusive vocês? Eu vou te dizer, em verdade, vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Que coisa incrível. Pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. É algo extraordinário, mas os discípulos olhando aquilo, nossa, mas como que vai derrubar isso? Que poder é esse? E logo depois eles ficaram com aquilo na cabeça e se retiraram dali. Jesus sai com os discípulos dali, sai com eles e leva os discípulos até um lugar, até um monte. Chega ali no monte, eles estão ali, acharam-se Jesus sentado. Quando se aproximaram dele, do verso 3, os discípulos, em particular, lhe disseram: quando sucederão essas coisas? Eles ficaram ainda com aquilo que Jesus tinha dito na cabeça. Senhor, veja bem, o Senhor disse para nós que aquela grandiosidade do templo não vai ficar pedra sobre pedra, nada vai ficar ali em pé. Quando isso tudo vai acontecer? Quando é que isso vai se suceder? Tem algumas coisas importantes aqui para tirar algumas lições. A primeira delas, quantos eram os discípulos? Quantos eram? 12. Quando nós vamos olhar em Marcos, no capítulo 13, no verso 3, que é a mesma passagem, nós vemos aqui, Marcos está dizendo que se aproximaram deles quem? Os discípulos. Em Marcos ele descreve quem eram os discípulos que se aproximaram de Jesus. E vem um ponto muito importante que eu queria chamar a atenção de vocês. No templo estava Jesus com todos os discípulos. Saiu e foi para o monte. Quem foi? Marcos 13, no verso 3, que se aproximou de Jesus para falar. Quem foram? Pedro, Tiago, João e André. Quantos eram? 1/3. 4. 1/3 dos discípulos. 4 discípulos. Veja, eles estavam do lado de Jesus o tempo todo. Eles andavam com Jesus, todos os discípulos. Apenas isso intrigou de imediato apenas 4. Apenas 4 fizeram a relação da destruição do templo e do templo sendo demolido, destruído, virando com aquela potência humana, a força humana, porque na verdade o que Jesus estava querendo dizer é que toda a força humana, tudo que é construído por seres humanos, apenas para mostrar que são melhores, que são imponentes, porque essa era a intenção de Herodes, mostrar que ele tinha o poder, mostrar que ele tinha algo diferente, que no mundo antigo que existia, Herodes tinha o templo sob o seu governo, o maior templo que existia no mundo antigo. Ele queria mostrar isso. Jesus, na verdade, quando falou que nada ficaria, ele queria também dizer: não existe poder humano que vença o poder divino. E eu vou repetir essa frase: não existe força humana, força das trevas, que vença o poder divino. Amém. Na sua vida hoje, amados, você pode estar passando por algumas angústias,
Você pode estar olhando e ter a impressão de que em algum momento a força humana ou as forças negativas que rondam esse mundo pode estar vencendo. Você pode olhar um desemprego, por exemplo, assim, Senhor, por quê? Se eu honro o Senhor, se eu clamo ao Senhor, se eu falo para o Senhor que eu vivo por Ti, o que está lá em Romanos, quer vivamos, quer morramos, eu vivo no Senhor, eu morro no Senhor, eu não consigo entender por que as coisas ruins acontecem na minha vida, por que existe desemprego, por que existe morte, por que existe, Senhor, inveja, calúnias, difamação, coisas que eu não consigo entender. Irmãos, não existe triunfo das forças do mal ou das forças humanas sobre a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é: você é mais que vencedor. Não existe nada que Deus possa fazer. Deus pode fazer tudo, todas as coisas. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. É a palavra de Deus, é a certeza de Deus. Mas veja, tudo isso a gente até já sabe. Nós ouvimos isso com frequência. Se estudamos a palavra de Deus de forma diária, nós temos essa certeza. Agora, numa apresentação de sermão para todos vocês, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mais de 100 com certeza. Não sei qual é a nossa igreja, está bem cheinha, mas se nós somos nessa média, apenas 1/3 de nós, nessa mesma média dos discípulos, que viam Jesus fisicamente o tempo todo, apenas 1/3 deles conseguiu fazer uma relação daquilo do poder, do que Deus estava dizendo, do poder de Deus, com o fim desse mundo de trevas, com a vinda do reino celestial. Apenas 1/3 deles conseguiram compreender que existia algo muito mais importante do que simplesmente o tempo e a imponência e a aparência que o mundo pode querer trazer da gente. Eles voltaram. Então Pedro, Tiago, João e André foram em particular no Monte das Oliveiras e diz o Senhor, quando vai acontecer? Qual é o sinal da sua vida? Quando vai acontecer a consumação dos séculos? Esses questionamentos não surgiram na cabeça deles por um acaso. Que tipo de adorador, que tipo de cristão, que tipo de ser humano consegue fazer uma relação como essa? Seria a mesma coisa de eu pegar uma pessoa que nunca veio do Rio de Janeiro, levar até o Cristo Redentor ali, que é algo grandioso, uma das maravilhas desse mundo, não naturais, mas construída pelos homens, e colocar ali e dizer, ó, isso aqui vai virar pó. Não só essa estrada de gesso, mas essa montanha inteira, ela vai descer. E a pessoa vai olhar e falar, tá louco? Que tipo de pessoa consegue fazer relação com a volta de Jesus? Relação com o triunfo do bem e do mal, do bem sobre o mal? Quem consegue fazer essa relação? Por que os discípulos fizeram essa relação? Porque eles caminhavam com Deus. Quando eu vejo uma desordem acontecendo no mundo, como está acontecendo no nosso mundo, dentro lá das filosofias do presidente dos Estados Unidos, dentro da filosofia do pessoal, os extremistas islâmicos, dentro do nosso próprio país, no estado aqui do lado, no nosso estado, não importa onde, quando eu vejo as pessoas se destruindo, os seres humanos se destruindo, o que vem na minha e na sua cabeça? Na minha cabeça vem, quando chegar os últimos dias, o amor de muitos vão se esfriar. Ninguém vai se preocupar com o outro, com o próximo. Ninguém vai dar nem aí, eu quero saber de mim, eu quero saber do meu ego, eu quero saber se minha roupa está boa, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa. Se a pessoa está passando fome do meu lado, azar dela. Não ser eu, antes ela do que eu. É assim que é o ser humano. Infelizmente, são poucos aqueles que se preocupam com o outro. São poucos aqueles que fazem uma relação de que isso tudo está acontecendo aí, e isso está premeditando o quê? A volta do Senhor Jesus, e nós vamos falar sobre isso amanhã. Agora veja, nós só vamos conseguir enxergar os propósitos que existem por trás de uma situação, talvez, de calamidade, de seja de angústia, quando nós caminhamos com Deus. Os discípulos, esses 4 discípulos, só conseguiram fazer essa relação de algo que aparentemente seria ruim. Jesus não disse por que as pedras iam cair, por que o templo ia ser destruído, mas eles só conseguiram fazer essa relação quando? Por quê? Porque
porque andavam com Jesus, porque estavam em íntima comunhão e sabiam que Jesus estava falando algo muito maior do que aquilo. Jesus estava falando do estabelecimento do reino celestial nessa terra. Amados, nós só conseguimos ver além das dificuldades se nós estivermos em comunhão com Deus. Você está passando por dificuldade? Eu posso estar passando pelas minhas angústias, mas eu só vou conseguir olhar além daquilo que está acontecendo, das dificuldades e daquilo que ofusca a mente humana, se eu estiver em comunhão com Deus. Se você não estiver em comunhão com Deus, você vai achar que todos os problemas ruins que acontecem na sua vida estão consumados. Aquilo acontece porque tem você e você é um cara azarado. Mas se você entende o que Deus quer da sua vida, está buscando um relacionamento íntimo, está buscando ser um tipo de cristão que faz essas relações, está buscando ser um mordomo fiel, ser alguém que se entrega inteiramente para Jesus, você vai saber que essa tribulação, essas dificuldades são apenas momentâneas, porque o Senhor um dia vai pôr um fim nisso tudo. Não importa se é hoje, se é amanhã, se é daqui 15 dias, 20 dias, um mês, um ano, 20 anos, não importa. Um dia Deus vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel, você guardou as minhas palavras, você entendeu os propósitos que eu estabeleci para você. Então, entre no gozo do teu Senhor. Mas isso só acontece se nós estivermos em comunhão com Deus. Foi exatamente por isso que os 4 discípulos fizeram essa relação daquilo que estava acontecendo naquele momento. Será que nós estamos dando atenção para os eventos finais ou apenas nos assustamos com tudo que tem acontecido no mundo? Porque é o seguinte, irmãos, você pode ter um tipo de pessoas que é totalmente indiferente ao que tem acontecido com a humanidade, com o nosso planeta, com o nosso país, de uma forma geral. Ou você é uma pessoa totalmente indiferente, aí você não liga para absolutamente nada, ou você se assusta com os problemas que a vida te traz, ou você é com a cabeça e diz: o Senhor se aproxima, eu vou me preparar, eu vou me entregar, eu vou abrir mão dos prazeres deste mundo e vou me entregar ao Senhor. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que eu tenho certeza que as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu vou estar cansado, vai ter uma semana de oração, eu vou estar cansado. Não, eu vou para a igreja mesmo cansado, porque a minha prioridade e o meu foco é o Senhor. Amém. Não é os prazeres deste mundo. Amém. A minha prioridade é estar preparado. É como nós lemos na revista, e quem já leu a revista do terceiro de hoje, é receber na fonte o selo de Deus e dizer: Senhor, eu sou o povo selado, eu sou o povo seu. Aquilo que está em Apocalipse 7, quando os 4 anjos soltarem os ventos nos 4 cantos da terra, eu tenho certeza que eu estarei entre aqueles que já foram selados pelo selo de Deus. Só que para isso, a sua decisão é hoje, não é amanhã. Nós deixamos tudo para amanhã. Nós deixamos para fazer essas relações amanhã, porque hoje eu não posso. Você que é jovem, vai deixar para amanhã, porque hoje eu tenho 14, 13, 12, 11, 18, 20 anos. Dá tempo para depois. Não dá. O Senhor está à porta, Ele está batendo. Se você não conseguir fazer uma relação estreita entre aquilo que acontece e aquilo que Jesus disse que iria acontecer, e quando isso tudo vai acabar, nós já sabemos como é que você vai ser um discípulo no tempo do fim. Deus está nos chamando para ser discípulos no tempo do fim, para serem pessoas que vão, como nós estudamos hoje na lição, e me chamou a atenção, irmãos, aqui no sábado, ontem à noite eu falando com a minha esposa, quando mostrou aquele jovem com a Bíblia na mão, refletindo a imagem de Jesus, só aquilo, não precisa ter nada escrito lá na lição, só aquela imagem já diria tudo que nós estudamos durante toda essa semana. Sabe por quê? Porque Deus está te chamando para ser um discípulo. Deus está te chamando para refletir a imagem de Jesus Cristo. Será que você tem refletido a imagem de Jesus na sua vida? Será? Será que você tem feito as relações ideais naquilo que acontece na sua vida? Será que você confia que a sua tribulação e os seus problemas
problemas são apenas um plano de fundo, porque algo melhor está para vir, e algo melhor é Jesus Cristo vindo estabelecer a ordem nesse mundo, vindo me levar para as nações celestiais, para passar umas férias de 1000 anos com ele, depois voltar para essa terra restaurada. Deus está te chamando para isso. Você vai ouvir ou não? E não é ouvir apenas, acabou, eu vou ouvir aqui, vou para casa, esqueço amanhã, ou vou para cá por 2, 3 dias, uma semana, e vai chegar, nossa, até que o pastor pegou legal, ficou bacana, eu entendi, eu me emocionei. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você decida no seu coração, na sua mente, e coloque em prática. Seja realmente um discípulo no tempo do fim. Seja alguém que vai decidir hoje se entregar nos braços e nas mãos de Jesus, para que Ele possa exercer o senhorio dele na sua vida, na minha vida. Que não seja feita a minha, a sua vontade, mas a vontade de Deus. E eu queria, para me encerrar, voltar aqui à pergunta que foi feita. Quando isso tudo vai ser derrubado? Quem eram aquelas pessoas? Eram discípulos. E aqui, na verdade, a palavra grega que fala, define esses discípulos, é uma palavra grega, matetes, está escrito. Na essência, essa palavra descreve algo mais do que simplesmente o que é ser um discípulo. É alguém que está interessado em aprender. Discípulo, matetes, no grego, a tradução ao pé da letra é alguém que está interessado em aprender. Aprender sobre o quê? Você é um discípulo de Deus? Um discípulo de Jesus? Você quer aprender? Aprender sobre o quê? Aprender sobre a vida, a obra de Jesus, sobre os patriarcas e profetas, sobre a igreja de Deus, sobre aquilo que Deus espera de você. Mas como é que a gente aprende? Só aprende se eu dedicar tempo para isso. Eu aprendo se eu dedicar tempo para vir participar da semana de oração inteira. Eu aprendo se eu dedicar tempo para comunhão na minha casa. Eu aprendo se eu orar todos os dias, se eu ler a Bíblia todos os dias, se eu estudar lição na escola sabatina, eu aprendo. Agora, se você não faz isso e não tira tempo, não é um discípulo. E não vai ser se você não decidir hoje se entregar nas mãos de Deus para ser um discípulo. Um discípulo do tempo do fim. Aí vem a coisa mais bacana, apóstolo. A palavra que definia apóstolo era apóstolos. E essa palavra tinha alguma coisa a ver com frotas de navios. Frotas de navios militares que navegavam sem autorização, sem rumo, sem nenhuma iniciativa, sem nenhum sentido. Só depois que Jesus estabeleceu os seus discípulos se tornaram apóstolos, foi que houve um sentido para essa palavra. O sentido mudou. O sentido é alguém com um propósito, alguém determinado, alguém que é um representante legal de uma missão. Então eu pergunto, vocês são discípulos de Cristo? Querem ser discípulos de Cristo? Deixa eu ver as mãos. Quantos querem ser discípulos de Cristo aqui? Amém. Tem que ser todos. Porque se você não quer ser discípulo de Cristo, está perdendo tempo aqui. Aqui é lugar, e desculpa, você pode olhar para mais pastor, a pessoa surtou hoje para falar uma coisa dessa. Mas é verdade. Aqui é um lugar para aqueles que querem ser discípulos. E ser discípulo é estar interessado em aprender. Se eu sou discípulo de Cristo, eu quero aprender de Cristo. Eu quero ser discípulo do... Eu até esqueci o nome dele. Um filósofo que tem um penteado igual o meu, está na moda aí. Esqueci o nome dele. Leandro Carnal, quem falou isso aí? Quero ser discípulo de Leandro Carnal. Vai lá, tem a sorte, vai virar a tua vida, tu vai morrer, ele acredita em Deus. Aí fica lá, falando as filosofias dele, dizendo como se ele fosse o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus Cristo, meu amado. Quer ser discípulo de alguém? Discípulo de Cristo. Agora eu pergunto, se você é um discípulo de Cristo, consequentemente você vai virar o quê? Um apóstolo. A palavra apóstolo é um representante. Eu vou perguntar, querem ser discípulos? E quantos querem ser apóstolos? Representantes de Cristo? Tem que ser todos. Todas as mãos têm que dar para cima. Porque nós temos um propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Não é viver num mundo onde as dificuldades são aparentes. Não é viver num mundo onde eu aceito a morte de uma criança de 10 anos por uma bala perdida. Não é viver num mundo onde a corrupção corre solta. Eu me recuso a acreditar que minha vida se resume a isso. Eu me recuso a acreditar
50, 60, 70, 80, 90 anos num mundo assim, onde não existe amor, onde os problemas são problemas, eles talvez sejam passageiros ou não. O propósito da minha vida é aguardar a volta de Jesus, é me preparar para a volta de Jesus, é anunciar a volta de Jesus. É isso que Deus nos chama nessa manhã para fazer, é isso que Deus nos chama e vai nos dizer durante toda essa semana. Deus quer que nós nos preparemos para a volta de Jesus. Deus quer que nós nos preparemos porque Ele nos ama de tal forma que Deus o Filho vai morrer por nós. Qual será a sua decisão? Você vai achar que os problemas da vida são esses e acabou, não existe um propósito maior? Deus permite que coisas ruins aconteçam, porque como disse o apóstolo Paulo, o poder se aperfeiçoa quando? Na fraqueza, porque quando eu sou fraco é aí que eu sou forte, porque existe um propósito para a minha vida, porque existe algo muito além daquilo que eu posso ver, desde que eu queira ser um discípulo e me tornar um apóstolo de Cristo, um representante de Cristo nesse mundo caído como Deus te chama hoje para você. Qual vai ser a sua resposta para Ele? Qual vai ser a sua resposta para Jesus Cristo nessa manhã? Qual vai ser a sua resposta para o tempo do fim? Você quer viver uma vida sem propósito ou quer viver uma vida com propósito? E o propósito é Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão, por isso. Deus nos chama a tomar essa decisão hoje. Qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua escolha? O que você vai escolher nessa manhã? Não responda para mim. Eu podia fazer uma pergunta de você vir aqui à frente, mas eu não vou fazer isso. Não é para mim ou para o seu irmão que está do seu lado que você vai ter que tomar essa decisão. É com você e Deus. Você não vai me dizer, Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não fiquei sabendo. Ficou sabendo sim. Não vai ser dito que você é inocente. Não é, porque Deus tem um propósito para você. Ele deseja que você aceite o senhorio dele na sua vida nessa manhã. Você quer cumprir essa missão que Deus te deu? Gostaria de ser assim um representante de Cristo? Gostaria de ceder o seu coração para o Senhor Jesus Cristo? Gostaria de entregar a sua vida para Ele e dizer, Senhor, eu quero ser um representante dele. Agora é a hora, irmãos, de vencermos juntos as dificuldades que esse mundo oferece para nós, os problemas que talvez você esteja passando, juntos, em oração, em comunhão, em relacionamento, em reavivamento. São 10 dias de oração, 10 horas de jejum, uma semana de oração, depois 40 madrugadas ali para se preparar. É um reavivamento que Deus está nos chamando para ter, está te chamando, está dizendo, eu quero que você acorde, eu quero que você faça relação de tudo que tem acontecido com os eventos finais, com a minha vida, com a segunda vida do meu filho amado Jesus Cristo. É isso que Deus está dizendo para nós essa manhã. Não se assuste com os problemas que o mundo pode trazer. Não se assuste com os problemas de saúde, com o problema de desemprego, com a morte. Não se assuste com isso. Se prepare, porque a tua vitória é certa. Deus já venceu por nós. Já venceu por nós. E Ele te chama para ser um discípulo e um apóstolo no tempo do fim. Eu quero chamar a Ana aqui, que vai fazer a sua mensagem musical para a gente. Reflita aí, irmãos, enquanto a Ana canta. Reflita sobre essa missão. Será que hoje não seria um dia ideal para você dizer, para todo mundo ouvir, eu caminho com Cristo, eu ando com Jesus Cristo, eu amo Jesus, eu caminho com Cristo. E a associação está desafiando para essa semana, você que tem rede social, colocar lá um hashtag, e escrever assim, ó, hashtag que é o jogo da velha. O meu amigo do som, se der para colocar ali, olha, dá para digitar para mim ali, para eles verem algum hashtag eu caminho com Cristo, hashtag quero caminhar comigo. Coloca ali se der, dá para colocar? Ele vai colocar, depois que você vai cantar eu vou explicar o que é isso.
Mas quer um milagre na sua vida? Deus quer operar milagres na sua vida. Só que nós vamos desafiar as pessoas. Se você tem rede social, de colocar essa hashtag aí, ó, eu caminho com Jesus. A hashtag quer caminhar comigo. Vamos ver o que as pessoas vão falar sobre isso. Tem gente que tem vergonha de dizer que caminha com Jesus. Tem gente que tem vergonha de fazer essas relações que nós estudamos hoje. Não. Você quer ser um discípulo, quer ser um apóstolo, quer ser um embaixador, não tenha vergonha da sua parte. A sua parte não é essa, a sua parte é para ser celestial. E a hora que você assumir isso e caminhar com isso, você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Mas a decisão é sua. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso Pai. Louvamos ao Senhor nessa manhã, porque o Senhor falou no nosso coração. Louvamos ao Senhor nessa manhã, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de sermos os seus representantes nesse mundo. O Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de sermos os seus embaixadores. O Senhor nos chama para ser discípulos do tempo do fim. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. A tua igreja, Senhor, tem tomado uma decisão nessa manhã. Eles querem decidir estar ao seu lado. Eles querem decidir dizer ao mundo, eu caminho com Jesus. E fazer um convite a esse mundo, quer caminhar comigo? Quer caminhar comigo junto, rumo às mansões celestiais? Nós queremos, Senhor, vê-lo voltar em nuvem de glória. Mas nós queremos vê-lo voltar e fazer parte do povo que vai habitar ao teu lado. Nós queremos, Senhor, depositar tudo aquilo que temos, que somos, que acreditamos, tudo aos teus pés e dizer, Senhor, cuida de nós. Eu quero ser um discípulo, eu quero ser um mordomo, eu quero entregar tudo que eu tenho ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Ti, porque o meu objetivo, o meu foco de vida é ser um representante teu nessa pátria, para viver a minha pátria ao seu lado eternamente nas nações celestiais. Por favor, Senhor, prepare o nosso coração para as mensagens desta semana, que nós possamos ter encontros contigo durante esses dias, até o próximo sábado.
nossa vida.